Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, músico, youtuber, um monte de coisa. A gente tenta fazer tudo o melhor possível. Os links para meu site, minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo e estão na descrição deste vídeo. Compre, faça suas compras nas empresas parceiras, os links para elas estão também na descrição desse vídeo. Comprando com as empresas parceiras você ajuda a manter este espacinho na internet. Também tem o financiamento coletivo aqui do canal e se você gosta do trabalho que eu desenvolvo aqui, considere a opção Seja Membro, que tem o botão aqui na página do canal. Vamos lá, uma pergunta que eu recebo muito com variantes. Armando, a EOS 7D Mark II ainda é uma câmera relevante ainda agora em 2020? Armando, é melhor eu comprar 80D ou 7D Mark II? Qual é melhor, 80D ou 7D Mark II? E em uma dessas, 7D Mark II ou 80D, em relação a 90D, vale o upgrade, não vale o upgrade? Com variações, eu recebo perguntas que envolvem esses equipamentos. Ainda não foi possível fazer o review da 90D, mas eu já usei ela algumas vezes. Também já peguei arquivos de outros fotógrafos que fotografam em condições diferentes das minhas para poder dar uma avaliada no arquivo. Então eu já sei falar bem sobre a 90D, ainda não tenho só o material suficiente para produzir o review. Um dia vai acontecer, mas por hora, não tenho esse material todo ainda do review, mas a 80D é uma câmera que eu tive, usei muito, e 7D Mark II é uma câmera que eu já usei muito, seja emprestada, alugada, e em alguns trabalhos. É uma câmera que eu tenho uma boa experiência, posso falar com tranquilidade desses três equipamentos, mesmo sem estar com eles na mão aqui. Vamos começar definindo prioridades entre 80D e 7D Mark II, para mais para o final do vídeo a gente fala o que muda com a 90D. Primeiro, para definir se a sua prioridade vai mais para um lado que para o outro, ou seja, mais para 80D ou mais para 7D Mark II, você tem que levar em consideração se no seu uso de fotografia, seja profissional ou amador, se no seu uso de fotografia você vai se submeter a condições climáticas adversas. Em resumo, vai tomar sol e chuva com a sua câmera? Vai tomar maresia com a sua câmera? Vai se expor ao meio ambiente? Se a resposta for sim, dos três modelos citados, 7D Mark II é a melhor opção para você. Se a gente considerar que a 80D pesa uns 700 e poucos gramas e a 7D Mark II pesa 900 gramas, a gente vai perceber que duas câmeras do mesmo tamanho, que usam a mesma bateria e sensor APS-C do mesmo tamanho, para uma pesar 200 gramas a mais que a outra, provavelmente isto está toda essa diferença de peso em diferenças construtivas. E é fato que a 7D Mark II é uma câmera bastante mais robusta do que todos os outros modelos APS-C da Canon. É o mesmo que acontece, por exemplo, na linha da Nikon com a D500, que é bastante mais robusta do que todos os outros modelos APS-C da marca. A 7D Mark II tem um padrão de construção que a gente encontra na série 5 das full frame. Então 5D, Mark II, Mark III, Mark IV, que já é um padrão acima, por exemplo, de 6D, 6D Mark II, que são full frames, mas que tem um padrão de construção menos robusto. A 7D Mark II é uma câmera pensada em jornalismo, pensada em fotografia de esportes, de shows, fotografia de animais selvagens, fotografia de natureza, documental. Então, que é gente que vai se expor ao clima, que vai se expor a condições difíceis de execução dos seus trabalhos. Esse aspecto é importante. Então, se você vai se expor e expor o seu equipamento a condições de uso mais pesadas, o que inclui tomar alguma chuva, tomar muito sol, poeira, fumaça, maresia, qualquer coisa desse tipo, a 7D Mark II é a mais forte do grupo e, portanto, a mais indicada para você. Outra coisa que marca pontos na 7D Mark II é o sistema de foco, considerando foco no visor óptico. Tá? As três são DSLR, então elas têm visor óptico, e quando você está trabalhando no LCD, você está trabalhando no Live View.
Então você tem essas duas formas de trabalhar, visor óptico e Live View. E no Live View tanto para foto quanto para vídeo. Se você está trabalhando no visor óptico, a 7D Mark II tem um sistema de foco de 65 pontos com o ITR, que é o Intelligent Tracking. 80D e 90D tem sistemas de foco de 45 pontos, sendo que na 90D também tem o ITR, mas é um módulo de 45 pontos de foco. Quando você tem menos pontos de foco, acontece uma coisa que é o seguinte: se você está fazendo tracking de movimento, ou seja, acompanhamento, foco servo, acompanhando o movimento de algo, e esse algo fica entre um ponto e outro do seu sistema de autofoco, quando o objeto se move e está ali no trânsito entre um ponto e outro, pode acontecer da sua câmera focar no fundo da foto e perder o foco do objeto. Se você tem mais pontos de autofoco, há menos espaço para isso acontecer. Portanto, mais pontos de autofoco geralmente fazem com que o sistema de servo, né, o tracking de foco, funcione com maior precisão, maior velocidade, maior capacidade. Nota-se que é uma câmera para o quê? Vida selvagem, documental, jornalismo e também para eventos, porque fotógrafo de evento se expõe a condições variadas de temperatura, de fumaça, até aquelas gelo seco de evento que forma um grude no equipamento. Isso pode penetrar no equipamento se ele não for bem vedado. Assim, a 7D Mark II é uma câmera para estas situações. Eu já vi 7D Mark II caindo no chão e continuar trabalhando. Já vi gente fazendo cobertura de rally com 7D Mark II, tomando nuvem de poeira e a câmera continuar funcionando. Então, condições brutas e necessidade de altíssima precisão de foco quando você está trabalhando com o visor óptico são coisas que apelam para a 7D Mark II. Por fim, terceira condição, que é o fato que ela tem 2 slots de cartão, um Compact Flash e um SD. Com 2 slots de cartão, você tem condição de clicar e fazer backup para um segundo cartão. Esses são os pontos fortes da 7D Mark II. E a qualidade de imagem dela, embora ela seja a mais antiga do grupo que a gente está falando, com 20 megapixels e um CMOS mais antigo, ela é perfeitamente plausível e competitiva para os dias de hoje. Se alguém for fazer um trabalho, qualquer que seja, de variadas áreas da fotografia, e falar que não consegue fazer com uma 7D Mark II, provavelmente o fotógrafo que é ruim mesmo. E não existe assim um ponto que você fale, poxa, essa qualidade de imagem é insuficiente para os parâmetros atuais. Isso simplesmente não existe. Até porque, se você pegar variadas câmeras antigas, tem menos recurso e menos tecnologia, menos megapixel que a 7D Mark II, e variados profissionais trabalhavam com elas. Então não é... Tem uma piração na internet, tem gente que fala assim, não, você não consegue trabalhar se a sua câmera não for não sei qual. Isso é coisa de gente maluca, que não sabe e não faz ideia do que está falando. Se trabalha com muitos equipamentos. Continuando. Então, assim, vocês não estranhem se entrar no áudio, tem criança brincando no apartamento aqui ao lado, então se entrar no áudio é brincadeira de criança. Vamos lá. O horário que eu estou gravando, o que eu podia gravar é esse, então vamos embora. Feitas as considerações da 7D Mark II, onde é que a 80D é melhor que ela? A 80D tem uma usabilidade melhor, porque tem o monitor, a tela LCD que gira para todo lado, com touchscreen, tem Wi-Fi, então a usabilidade, a modernidade de projeto dela apela. Então, se no seu uso fotográfico você já quer conectar logo para o seu celular para mandar as fotos para as suas redes sociais, 80D apela mais para você. Leve em consideração que ela é mais lenta que a 7D Mark II, 10 fotos por segundo contra 7, que tem menos pontos de autofoco, mas ela tem uma usabilidade mais evoluída e um CMOS mais novo com qualidade de imagem melhor. Então são 24 contra 20 megapixels, um alcance dinâmico um pouco maior e um ruído de imagem um pouco menor. Então é um pouco mais de nitidez e resolução, um pouco mais de alcance dinâmico e um pouco menos de ruído de imagem. Não são grandes diferenças, mas elas existem. Então a 80D apela um pouco mais para um extremo de qualidade de imagem, que possa ser necessário, para uma versatilidade e facilidade de uso. Ela é mais prática de usar, então, porque ela é mais fácil. Os equipamentos que não são tão voltados ao uso profissional, às vezes são mais fáceis de operar. A 7D Mark II tem um menu inteiro só para configuração de foco.
E isso é mais resumido e mais fácil na 80D. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal, dicas de focalização com 80D e 6D Mark II, que eu explico todo o menu de configuração de foco da 80D. E esse menu é bem mais cheio de coisa na 7D Mark II, bem mais complexo e bem mais completo. Então o que acontece é que facilidade de uso, modernidade de projeto, certas coisas como monitor articulado, Wi-Fi, isto apela para 80D. Resistência bruta, velocidade e precisão de foco apela para 7D Mark II. Essas são as principais diferenças. Se você vira para mim e fala assim, Armando, você vai para um trabalho de campo, seja cobertura esportiva, seja um evento, mas em lugar aberto, que de repente pode rolar chuva, você vai fotografar show de rock, que é uma coisa que eu faço muito, e porque aí tem respingo de todo lado, sempre alguma cerveja vai voar na sua direção, sempre vai acontecer esse tipo de coisa. Para todo esse tipo de trabalho eu ia preferir na minha mão a 7D Mark II do que 80D ou mesmo a 90D. Agora, condições mais tranquilas de trabalho, é um evento corporativo, que o ambiente é mais controlado, é um trabalho que eu vou fazer para fazer uma impressão fine art, então preciso de um pouquinho mais de qualidade. Foto de arquitetura, que eu preciso de um pouco mais de alcance dinâmico para as iluminações de um ambiente. Fotografia de produto em estúdio, esse tipo de coisa vai mais para 80D do que para a 7D Mark II. Estabelecidos os pontos de diferença entre elas, cabe falar sobre a 90D. Tudo que eu falei até aqui funcionaria praticamente igual para a 90D, porque a 90D é só uma 80D melhorada. Você tem um pouco mais de resolução na 90D do que na 80, o alcance dinâmico é o mesmo, o ruído de imagem é só um pouquinho melhor na 90D do que na 80D, o que já era ótimo na 80D ficou um pouquinho melhor. Tem um pouco mais de recurso de vídeo, então a 90D é uma 80D melhorada. Só que tem dois pontos que aproximam ela da 7D Mark II, que um é o ITR, o Intelligent Tracking, que melhora a qualidade de tracking de autofoco dela, e ela faz 10 fotos por segundo, então ela também tem a mesma velocidade que a 7D Mark II, mas com um slot só de cartão. Então, eu diria que em especificações, a 90D ela é melhor que a 80D em alguns pontos e ela quase alcança a 7D Mark II em outros pontos. Mas ainda assim ela não tem a mesma qualidade de robustez de construção, de vedação, e não tem os dois slots de cartão que algumas pessoas podem achar prioritário. Então, respondendo aquelas perguntas todas que eu recebo, a 7D Mark II ainda é relevante? É funcional para trabalhos nos dias de hoje? É melhor que a 80D? Se você vai tomar chuva, sol, essas coisas, sim. Se você não vai tomar chuva, sol, essas coisas, não. A qualidade de imagem da 80D é melhor. E a 90D vale a diferença de preço ou vale o upgrade? Depende. Se o teu uso de uma dessas duas câmeras não está ou utilizando o principal dela, por exemplo, se você tem uma 7D Mark II e não está usando toda a robustez dela, ou não usa dois cartões para backup, e o que está te faltando é uma qualidade de imagem melhor, esse tipo de coisa, 90D é um upgrade válido. 80D, se de repente o que está te faltando nela é um pouquinho de velocidade, alguma coisa assim, 90D é um upgrade válido. Mas as diferenças para fazer upgrade de 80 para 90D não são tão grandes assim. Vale dizer que para a parte de vídeo, se você vai fazer cobertura em vídeo, a gente está num crescente de funções, né? Ou seja, da 7D para 80D já melhorou várias coisas e da 80D para 90D melhorou outras coisas. Então, para funções de vídeo, a gente tem um upgrade constante entre elas, levando em conta que a 7D é mais robusta. Então, leve em conta esses fatores. Esses são os principais diferenciais. São 3 câmeras excelentes. Eu faria boa parte dos meus trabalhos com qualquer uma dessas 3. Eu tive a 7D de primeira geração, eu usei muito a 7D de segunda geração. Eu tive a 80D e já usei a 90D. São câmeras excelentes, não tem muito que alguém possa se queixar desses equipamentos em termos qualitativos. São fortes, duráveis, rápidas, eficientes, não tem muito que se possa falar. As principais diferenças são essas. E às vezes tem gente que entra no ouvido, quando a gente fala assim, olha, 80D tem melhor qualidade de imagem que 7D Mark II, tem gente que entra no ouvido dela assim, 7D é ruim.
Quando a gente fala assim, olha, 7D Mark II é mais robusta que 80D, tem gente que pensa assim, 80D é delicada. Não é isso, tá bom? A gente está falando de produtos próximos em qualidades, mas em que um se destaca mais num aspecto do que o outro. Então não fica com neurose. Tem um pessoal que... A internet é cheia de generalizações para tudo quanto é assunto. Não seria diferente na fotografia. Mas nesse canal aqui vocês sabem que não é bem essa a pegada, não é esse o jeito. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. Eu acho que a gente só tem câmera boa de uns pelo menos 10 anos para cá no mercado. E a questão só é um filtro conforme a necessidade mais importante de alguém. Então alguém realmente é mais para o fotojornalismo, para fotografia de esporte, vai lá na 7D Mark II que ela vai te atender um pouquinho melhor. Não, você vai fazer uma fine art, que é o máximo da qualidade, e tá com dinheiro no bolso para isso, vai na 90D de uma vez. Ok? Para as pessoas que viram para mim e falaram assim, poxa, Armando, eu queria um equipamento que fizesse tudo isso, eu não quero ter que fazer essas escolhas. Aí talvez você comece a ter que entrar em 5D Mark IV, EOS R, câmeras que suportam uma maior variedade de coisas. As câmeras APS-C, elas sempre vão chegar em limites um pouco mais rapidamente. Aí tem gente que vai falar assim, Nikon D500 é ultra rápida e resistente, e com 20 megapixels e com algumas limitações para certos mercados. Para publicidade, por exemplo, pode ser pouco. Mesmo os 24 da 80D, dependendo do trabalho publicitário, pode ser pouco. Tem cliente que me pede especificamente 30, 40, 50 megapixels de foto. Então, cada área de trabalho tem especificações, tem coisas que vão ser assim, diferenças sutis. Eu acho essas 3 câmeras que eu citei ao longo desse vídeo excelentes e cabe a você decidir qual é a melhor para o seu trabalho. Tá joia? Coloca aí nos seus comentários o que você achou desse vídeo. Se você tem alguma dúvida relacionada a essas 3 câmeras, aproveita para colocar aí nos comentários. Lembre-se que você pode me seguir nas redes sociais, você pode apoiar este canal se quiser junto ao Apoia-se ou também no botãozinho Seja Membro, e você pode comprar os meus cursos Fotografia em Preto e Branco e Composição em Fotografia. Ambos os links para os dois estão na descrição desse vídeo. A gente se vê, pessoal. Tchau, tchau!